Contra a gripe e influenza, a informação é a maior prevenção. O vírus se transmite através da tosse, do espirro ou do contato com objetos contaminados. Se prevenir é fácil e está nas mãos de todos. Os sintomas são mais fortes que de uma gripe comum e precisam ser tratados no início, principalmente o grupo de risco. Caso apresente alguns deles, procure a unidade de saúde mais próxima. Acesse www.mt.gov.br e saiba mais. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje o RDTV entrevista o empresário Neri Geller, que é também ex-ministro da Agricultura e ex-secretário nacional de Política Agrícola. Ele é pré-candidato pelo PP a deputado federal. Vamos falar um pouco aí sobre as perspectivas para essa pré-candidatura por enquanto. Obrigada pela sua presença aqui. Vamos já explicar aí a questão da pré-candidatura. O senhor se colocou realmente como pré-candidato a deputado federal? Olá, internautas. Lídia, obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre temas como esses que são importantes para a vida da população. Como você falou, realmente eu saí do ministério, né, como secretário de Política Agrícola, no tempo hábil, e me preparando para ir para uma pré-candidatura para representar lá no Congresso Nacional o Estado de Mato Grosso. Bom, o seu nome também tem sido aí colocado, né, na política estadual como há uma especulação aí também para a sua pré-candidatura a vice do governador Pedro Taques, apesar do seu partido ter cortado aí, digamos, da ruptura, né, do PP. Como é que está essa situação? O senhor já foi sondado mais... Lídia, essa especulação, ela acontece talvez em função de eu ter sido já deputado federal, secretário de Política Agrícola e também ministro da Agricultura. Então tem muitas especulações que acontecem. O que eu tenho deixado muito claro, e vocês aqui do RD News são testemunha disso, que não tem absolutamente nada disso. Primeiro, a minha decisão, ela vai ser uma decisão partidária. O que o partido definir, eu vou acompanhar. Isso eu sempre deixei muito claro. E eu nunca trabalhei a possibilidade de uma candidatura a vice. Eu sou candidato para o Congresso Nacional. Essa é a minha posição. Eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, né? E eu tenho uma boa relação com todos os pré-candidatos. O senador Wellington Fagundes, vocês também acompanharam, sabem que nós trabalhamos firme para elegê-lo como senador. Uma boa relação com o Mauro Mendes e não é diferente com o governador Pedro Taques. Agora, a partir do momento que o partido tomar uma decisão, eu vou acompanhar a decisão partidária. E eu saí e sou muito contente e feliz com a estruturação da minha pré-candidatura em função do trabalho que nós realizamos, do quanto que nós ajudamos o Estado de Mato Grosso na sua efetividade, fazendo as coisas acontecer. Fizemos muito para ajudar o Estado de Mato Grosso e acreditamos que tem um potencial para continuar ajudando lá no Congresso Nacional. E eu sou muito grato pelo ministro Blairo Maggi e por outras lideranças que estão me apoiando para ser deputado federal. Então, eu estou muito focado, a minha leitura ela é muito clara, a minha ação ela é muito clara, é o sim quando é sim e o não quando é não. Nesse caso, o meu foco, bem claro, é Congresso Nacional, não tem nada numa composição da majoritária. Obviamente que as discussões acontecem, ontem mesmo nós estivemos em Brasília, conversamos com várias pessoas, estava com o presidente Ezequiel e a partir do momento que definir para que rumo o partido vai, eu vou acompanhar. Já tem alguma tendência, digamos, de apoio para a majoritária? Quem o pré-candidato a governo vocês estão tendendo mais a apoiar? Lídia, é muito claro, vocês também acompanharam isso, a decisão do partido numa pré-convenção foi definido pela tendência de acompanhar o senador Wellington Fagundes numa candidatura ao governo. Então, essa é a tendência do partido hoje. Eu, particularmente, na época, defendi que o partido não fechasse as portas, porque entendia que era muito cedo. Eu acho que você fechar as portas numa composição onde você pode, inclusive, ter apoio, né, não era importante. Mas o partido decidiu, a partir do momento que o partido definiu, obviamente, dentro da democracia, você pode ser vencido. Quando você for vencido, você tem que acompanhar a maioria. E essa é a posição nossa.
Qual a expectativa sua quanto a essa campanha, que vai ser um pouco diferente, né? Ela vai ter um tempo menor de campanha, a questão do financiamento vai ter aí também uma profunda alteração, né? Como é que o senhor está se preparando para isso? Lídia, eu estou muito preparado desde que eu assumi a primeira vez em 2007, né, como suplente. Tive o privilégio, à época, muito alinhado com o ex-governador Dante Oliveira, eu era do PSDB. Conseguimos chegar lá no Congresso Nacional na condição de suplente, fizemos um trabalho que acabou me projetando a nível nacional, e a partir desse momento, depois como suplente, depois como diretor da ProSoja, vice-presidente, e depois em 2013 como secretário de Política Agrícola, onde reestruturamos todo o crédito, onde alavancamos muito o seguro agrícola, onde jogamos pesado e firme na questão da regulamentação do Código Florestal, que ajudou sobremaneira o Estado de Mato Grosso na questão da garantia do preço mínimo, que trouxe muito ao cidadão mato-grossense, viabilizando a economia. Foram cerca de 3 bilhões de reais que nós trouxemos para o Estado só em garantia de preço mínimo. Isso tudo movimentou a economia, gerou emprego, renda e levou a produção, o agronegócio do Estado de Mato Grosso a ser referência no mundo inteiro. Então, nós estamos preparados. A política, como é que, no meu entendimento, vai acontecer? Esse ano vai ser um ano diferente. Hoje, para você ir conversar com o eleitor, com as lideranças, você tem que ter primeiro moral para fazer isso. Você tem que ter serviço prestado. Se não tiver serviço prestado, você tem que ter um projeto bem alinhado do ponto de vista de convencimento da sociedade. E você não pode ter problemas com a justiça, você não pode ter problemas, né, da sua imagem dentro de todo esse contexto aí da corrupção. Então eu estou bem alinhado nesse sentido. E mais importante que isso, além de ajudar muito a produção, nós trabalhamos para o grande e atendemos muito o médio e o pequeno produtor e os municípios do Estado de Mato Grosso. Nós levamos, eu tenho muito orgulho de falar, na gestão que eu fiz na Secretaria e no Ministério, nós economizamos muito recurso e criamos um programa de fomento para ajudar o Estado de Mato Grosso e principalmente os municípios menores. Dos 141 municípios, Lídia, eu levei para 120 municípios durante esse período de 2013 para cá, direto, atendendo os vereadores, as demandas dos vereadores, dos prefeitos e dos sindicatos. Nós levamos para 120 municípios recursos, ou em equipamento agrícola, ou em equipamento para estruturação das secretarias de obra, o que ajudou sobremaneira também os vereadores e os prefeitos dos municípios para atender a população. Então, eu estou muito preparado, recebendo muito apoio no estado inteiro, não são poucos, eu estou bastante otimista com a nossa eleição, mas toda eleição é difícil, né? Você sabe que nesse ano a eleição sincera às 5 horas do dia 7. Até lá tem que trabalhar, tem que criar convencimento e ter perseverança para ir atrás no momento certo, ir atrás do voto. E é isso que nós vamos fazer. O senhor vai fazer a vaquinha eleitoral, a vaquinha virtual, no caso, que muitos candidatos estão lançando mão? Eu já estou bem estruturado do ponto de vista legal, né, com um jurídico nosso montado, contábil montado, uma assessoria mínima de imprensa, né, e de marketing, e eu tenho muita predisposição. Acho que se você tiver serviço prestado, se você tiver condições de se movimentar e tiver grupo, as coisas vão acontecer. E é nesse sentido que nós vamos fazer. Obviamente que essa questão da vaquinha, no momento certo, nós vamos trabalhar isso. E tem também o recurso que você, dentro da legislação, é permitido, né, para que parceiros seus, pessoas que acreditam no seu potencial, possam te ajudar do ponto de vista financeiro para você ter uma estrutura mínima de campanha. É o que nós vamos fazer. Muito mais que isso eu não vou fazer, porque, modéstia à parte, nós estamos bem preparados. Eu acho que tem um grupo forte, né? Hoje tem alguns por exemplo, na região do Araguaia, na região oeste, na região norte, que é a minha base, tem muito apoio de prefeitos e vereadores, o que eu acredito que vai consolidar a nossa eleição. Bom, recentemente criou-se aí uma polêmica relacionada à votação de um projeto de lei lá na Câmara, né,
que ficou aí denominado de pacote do veneno, né? O projeto de lei 6.299, que foi aí, favorece aí o uso de alguns defensivos agrícolas, né? Inclusive com trocas de denominação, de agrotóxico para pesticida, enfim, gerou uma repercussão até fora do Brasil quanto à utilização de agrotóxicos no país, né? Dentro de toda essa estrutura que nós temos. Mato Grosso é o estado do agronegócio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor já foi ministro de Agricultura, né, foi secretário de Política Agrícola, está pretendendo aí entrar para a Câmara. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Qual a sua visão dessa situação do pacote do veneno? Fazer um enfrentamento de forma coerente e correta com a sociedade e se posicionar de forma correta. Eu participei da elaboração da medida provisória dessa matéria que foi votada no Congresso Nacional. E você, cidadão que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza que nós precisamos ter um Estado menor de tamanho e mais eficiente do ponto de vista de prestar serviço à sociedade. Não podemos criar tanta burocracia como existe hoje. Esse pacote do veneno não é um pacote do veneno. Esse pacote é para liberar com mais eficiência e mais rapidez produtos que já estão liberados no mundo inteiro. Eu fiz uma viagem para a Austrália para estudar essa matéria. Nós ficamos 10 dias para pegar o exemplo da Austrália e foi dessa forma que nós fizemos. É inconcebível você trabalhar com alguns produtos, algumas moléculas que no mundo inteiro estão liberadas há mais de 10 anos e aqui no Brasil não consegue se liberar. Por quê? Por burocracia, por não ter comando. Então, o que essa matéria está trazendo é trazer eficiência na liberação ou na não liberação. E, inclusive, criar responsabilidade para quem libera esses defensivos, seja ela do ponto de vista de fazer as coisas acontecer, ou seja ela do ponto de vista, se tiver alguma coisa irregular, ser punido. Então, como é que funciona na Austrália? E esse é a grande discussão no Congresso Nacional. Você ter dentro do mesmo guarda-chuva as 3 responsabilidades, né? Os exames toxicológicos, os exames de liberação ambiental, os danos ambientais que possam, porventura, acontecer, e também a questão da importância agrícola do ponto de vista econômico para o país. É isso que está se criando, responsabilidade e técnicos embaixo do mesmo guarda-chuva, com cada um com as suas responsabilidades. O que não dá é ter 3 projetos tramitando na mesma esfera de governo em 3 ministérios separados, que inviabiliza do ponto de vista econômico, inclusive do ponto de vista de algumas corrupções acontecerem. Porque quando você tem 3 ministérios, os lobbies que acontecem acabam atrapalhando. Então ela tem que vir para a sua função verdadeira, que é no Ministério da Agricultura. Obviamente com exames toxicológicos e responsabilidade para liberar esses produtos, e também com a mesma questão de você ter liberação do ponto de vista ambiental também. É isso que está se criando. É factoide, e são pessoas que estão discutindo isso ou não têm conhecimento, ou são lobbies internacionais que estão acontecendo para o país não se desenvolver. Não dá para aceitar essas coisas. Nós precisamos ter um Estado mais eficiente, menos burocrático e também com mais responsabilidade. E essa matéria é um assunto que me motiva muito, porque ele influencia diretamente na vida do cidadão. Ele acaba influenciando de forma positiva ou negativa na geração de emprego, na geração de desenvolvimento para o Estado, no aumento da receita para os municípios, para o Estado, para investir em educação, em saúde e assim por diante. Então nós vamos se posicionar com bastante clareza, e esse é um tema que me motiva muito, porque ele é importante do ponto de vista econômico para o Estado. Inclusive, entre os argumentos contrários aí de instituições que são até nacionais, e, né, o Instituto Nacional do Câncer, a própria ONU, eles afirmam que o Brasil ele utiliza defensivos que são proibidos em outros países e estão interligando a utilização desses defensivos agrícolas a tipos de câncer, a doenças com estudos, com pesquisas. Existe, por exemplo, a intenção de reduzir ou algum projeto que reduza a utilização desse tipo de defensivo ou estimule a utilização de produtos menos é exatamente maléficos? o contrário essa legislação que está vindo aí. Essa questão de dizer que o Brasil usa produtos
que em outros países não estão liberados, e aqui é exatamente o contrário. Me desculpe, me apresente um produto que traga risco à saúde humana, que não seja só no discurso, que esteja liberado pelo país. A legislação mais exigente e mais burocrática é aqui no Brasil. E é exatamente isso que precisa ser mudado. Na modernidade de hoje, tem muitos produtos que podem ser liberados, que vão substituir outros produtos que são mais antigos, que demoram mais na decomposição, no meio ambiente. É essa a linha de atuação. Essa discussão ela não pode ser política, ela não pode ser ideológica, essa tem que ser uma discussão técnica. Eu respeito muito e venho do campo da centro-esquerda. A minha família é do brizolismo rio-grandense, é a favor do trabalho, mas também de você fazer programas sociais que ajudam a população e dê oportunidade. A mão do governo tem que estar nesse sentido. Não dá para fazer esse tipo de discussão. Eu quero que me apresentem um produto aqui no Brasil que está liberado, que não está liberado nos outros países. Essa legislação é exatamente o contrário. É para modernizar, é dar mais eficiência. É para cancelar, se precisar cancelar. É para isso que vem essa legislação. Se você olhar essa legislação tecnicamente, com certeza ela só traz avanços e ganho para o meio ambiente, para a saúde humana e também para a economia do Estado e do país. Bom, falando em meio ambiente, então, mudando um pouquinho o tema, como é que o senhor vê toda também a questão dos problemas relacionados às questões indígenas no Estado, meio ambiente? Qual é o seu posicionamento? Nós precisamos ter uma legislação eficiente que dê condições de fazer a preservação e produzir. Eu vou dar alguns exemplos. Depois da aprovação do Código Florestal, que era tão criticado pelas ONGs, nós trouxemos sossego e trouxemos segurança jurídica para se produzir com eficiência e também com responsabilidade ambiental. Hoje a legislação ela exige para que você recupere as APP e assim tem que ser feito. Os mananciais de água nós precisamos preservá-los, as nascentes precisam ser preservadas. Nós não podemos ter erosão, nós não podemos ter assoreamento dos rios e basta olhar nos municípios que se produz. Nos municípios que se produz a questão ambiental ela é muito mais eficiente do ponto de vista sustentável do que nas reservas. Nós precisamos mudar esse conceito. O produtor ele não tem essa vontade de degradar o meio ambiente. Porque o produtor, para ele produzir e ser eficiente, ele precisa ter a preservação da água, ele precisa ter a preservação ambiental. Então é só olhar isso. Eu vou continuar no Congresso Nacional a defender isso, defender o que é certo, o que é bom para a sociedade. E a questão da regulamentação do Código Florestal, ela precisa avançar mais rápido. Não dá para secar uma hora, outra hora se sincar. Nós precisamos estabelecer os parâmetros e fazer funcionar. É isso que precisa. Não dá para ter uma SEMA e um IBAMA brigando entre eles. E quem é penalizado são os produtores. Quem são os produtores? São os que geram riqueza, que geram emprego, que ajudam na economia do Estado. Então é isso que precisa ficar bem claro. Eu faço esse debate com muita tranquilidade com a sociedade cuiabana, com a sociedade da Baixada, porque ele é um debate rico do ponto de vista de você fazer as coisas e dar qualidade de vida para o pai de família que precisa lá na periferia ter o seu emprego. Junto com isso vem a agroindustrialização que está acontecendo no estado de Mato Grosso e a questão indígena é outro assunto. Adianta você ter milhares e milhares de hectares e os indígenas não ter qualidade de vida, não ter saúde, não ter educação. Não é assim que funcionam as coisas. Fazer um debate só porque é ideologicamente bonito falar que tem que cuidar do índio. Mas cuidar do índio não é da terra em abundância. O índio é um ser humano como todos nós somos. E ele dessa forma tem que ser tratado. Com respeito, e também com responsabilidade, com deveres também. Eu acho que as coisas elas têm que ter assim um mínimo de coerência. E é isso que nós vamos defender. Da forma que está, aleatoriamente fazer reserva, fazer demarcação indígena, não dá. Como aconteceu na Samisul. Não é justo aquilo lá. Tem produtores. Você acha que falta para melhorar essa situação? Por que tem tantos conflitos em Mato Grosso nessas áreas? Deixa eu te falar. Sabe por quê? Porque é um debate ideológico. Muitas vezes a própria imprensa não sabe exatamente o que está acontecendo. Precisa ter homens e mulheres que sentam na mesa e debatam com coerência.
fazer enfrentamento que precisar fazer. É isso que nós fizemos. E nisso o setor de Mato Grosso está muito organizado através das suas entidades. Eu acho que na questão, nós quebramos muitos tabus, nós começamos a dialogar com a sociedade e com a própria imprensa, nós começamos a fazer enfrentamento do ponto de vista de fazer esclarecimento e mostrar que realmente o setor que traz assim, benefício para a sociedade através da geração de emprego, do desenvolvimento sustentável, é o setor do agro, né? Quando eu falo do agro, eu falo também dos pequenos produtores. Lucas do Rio Verde, por exemplo, era um assentamento de reforma agrária. Nós conseguimos fazer a regularização e a emancipação em 88, se transformou num grande polo agroindustrial. Por quê? Porque o governo saiu. Nós queríamos, naquele caso, uma legislação específica, conseguimos emancipar, o INCRA saiu e aquilo se transformou. É assim que tem que ser. Dá documento para quem está de posse da terra, onde tiver litígio, joga para a justiça resolver e aonde quem quiser trabalhar possa trabalhar. É isso que precisa ser feito. Bom, nós já estamos aí com quase 20 minutos de entrevista, com 20 minutos, e para a gente encerrar então, Nery Geller por Nery Geller, quem é o pré-candidato do PP? Eu sou um pré-candidato que tem convicções e que tem muita facilidade de falar com a sociedade. Muito claro, o sim quando é sim e o não quando é não. Acho que tem a vocação de ajudar a produção, e essa produção é que acaba gerando emprego, renda, e nós somos um país que é um gigante, Mato Grosso é um gigante maior ainda do que os outros estados. Nós podemos ajudar muito a economia do país, e lá no Congresso Nacional é que as coisas acontecem efetivamente. Eu tenho orgulho de ser político, acho que todo político tem que ter esse sentimento, político de bem, e a sociedade precisa participar. É importante na hora de escolher o seu apoiador, né, escolher quem você vai apoiar, é importante você olhar qual é a capacidade de cada um. Porque todos têm limitações. Eu procuro superar as minhas limitações, ouvindo as pessoas, tendo coerência e muito trabalho. Esse é o Nery Geller, que se der certo vai estar no Congresso Nacional para representar o estado de Mato Grosso e bem representado. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no RDTV. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Nós conversamos hoje com o Nery Geller, empresário, pré-candidato pelo PP a deputado federal por Mato Grosso, ex-ministro de Agricultura e ex-secretário nacional de Política Agrícola. Esta entrevista ela fica disponível no site RD News, no novo site do rdtv.com.br e também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.